Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo vou responder uma pergunta, Vou tentar aqui responder e analisar essa pergunta que é retórica aqui no canal. Será que é o momento de vender meus fundos de CRI? E aí, o que você acha? Comente aí já nos comentários desse vídeo, mas a gente vai falar algumas situações, de alguns fundos, que por motivo aí que está caindo, que caiu recentemente os rendimentos desses fundos de CRI, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FINFRA, não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui no canal a desenvolver aqui o trabalho, tá bom? Então, vamos aqui começar por um fundo bem conhecido aqui do canal. Primeiro fundo aqui, que a gente vai falar sobre essa queda recente nos rendimentos, é o fundo REC-R11, um fundo de CRI também. Agora, é importante a gente sempre lembrar, para você aí, com certeza acompanha os noticiários da parte de economia. Os fundos que a gente vai tratar aqui, são fundos que foram severamente impactados com a deflação nesses últimos 3 meses, tá? Então, o principal motivo da queda dos rendimentos dos fundos de CRI, que tem uma indexação pela inflação, foi exatamente a deflação nesse período aí, de julho, agosto e setembro, tá? As inflações desses meses impactaram esses os dois últimos rendimentos desses 10 fundos que a gente vai citar aqui no canal, tá bom? Então, todos os fundos que a gente vai citar aqui tá pagando aí numa média de 15 a 16% de yield. Então, se você fosse analisar só pelo yield, que é errado, você veria que ele está pagando acima da Selic, está pagando aí um rendimento muito interessante, mas que recentemente teve uma queda e com isso o investidor acaba não sendo paciente, não procura entender o porquê da queda, e a gente já verifica que esse fundo REC-R11 está tendo uma desvalorização nos últimos meses, na verdade, aí, nos últimos 2 meses, que essa desvalorização é nesse período de 10,21%, Só no mês atual já está mais equilibrado, o fundo já esteve sendo cotado aí em torno de R$ 86,80, mas nessa última semana aí de outubro teve uma alta no mês, exatamente na sexta-feira, dia 21 de outubro, de 1,71%, tá? Então, essencialmente, o principal motivo da queda de rendimentos é exatamente a deflação nesses 3 últimos meses, e que a gente vai acompanhar ainda essa queda nos rendimentos para os provavelmente, se não tiver mais deflação nos próximos meses, essa queda de rendimento ainda vai persistir para os próximos 2 rendimentos. Então, provavelmente até dezembro teremos esses fundos de CRI impactados com a inflação, tá? Com a deflação desse período, tá? E o que a gente tem que fazer nesse período? Esse é exatamente o momento de nós entrarmos no fundo, porque a deflação ela é momentânea. Se você pegar o histórico do Brasil, a gente não vive sem inflação, Nós não somos alguns países que conseguem conviver com a deflação, se não me engano a Suíça, o Japão, esses países convivem, já estão acostumados a conviver com a deflação na sua economia, mas a maioria dos países, quase que esmagadora, sempre tem ali alguma inflação na sua economia, e a gente sempre teve historicamente uma inflação média aí de 6% ao ano de IPCA, por exemplo, Então, essa deflação ela é momentânea. Então, o que a gente vai ver aqui? Qual foi essa queda? Aqui, por exemplo, no REC-R11, a gente observa o fundo está com dividend yield de 15,81% nos últimos 12 meses, tá? Teve uma queda aí de em torno de R$10 na cota nesses últimos 2 meses, Para quem acompanhou aqui o gráfico, se a gente pegar o gráfico aqui dos últimos 6 meses, o fundo estava ali cotado a 100, ficou muito tempo ali rodando a 99, entre 99 e R$102. Então, depois do anúncio da primeira deflação, que foi aqui no dia 5, entre o dia 5 e dia 8 de agosto, deflação de julho, a queda no preço, seguiu a provável queda dos rendimentos que
ou começou a ocorrer em setembro, e aí o fundo despencou de preço. Para quem entende, tem acompanhado aqui o canal, inclusive, a gente sabe, esse é o momento de entrarmos no fundo, porque é exatamente nesse momento que o preço está mais barato, como a gente verifica aqui, ó. O fundo está 6% descontado no mercado e ultimamente estava muito difícil ver fundo de papel descontado no mercado. Então o REC-R aqui, ó, 6% descontado no mercado atualmente, né? Mesmo que essa última alta aí nessa última semana de outubro, tá? E o fundo teve essa queda momentânea, como a gente verifica aqui, o fundo chegou a pagar 1,72 aqui em junho, né? Depois começou a reduzir, né, pagando 1,15, e nesses últimos 2 meses, que foi a queda mais substancial, pagando 80 centavos, que mesmo assim é um bom rendimento, 0,80%, e aqui 0,60 centavos, né? 60 centavos está em torno aí, pelo valor patrimonial, em torno de 0,65% de rendimento, como a gente verifica aqui, pela cotação base R$ 90,56 e pela cotação patrimonial em torno de 0,64, 65. Então, o fundo caiu justamente pela deflação, mas ele costuma pagar bons proventos. A maioria, ele tem uma carteira de CRI, por exemplo, né? A maioria é CRI, claro. O fundo tem aí em torno de 94 papéis na sua carteira, um fundo bem diversificado, e a maioria atrelada pelo IPCA, e inclusive parte desse CRI indexado ao IPCA, ele é protegido pela deflação. Então aqui REC-R11 é o primeiro fundo. O segundo fundo que a gente verifica é o XPCI11 também, com 14,26% de yield, está cotado a 87,89, uma desvalorização nesse período aí de 9,40%, e é outro fundo que está 9% descontado no mercado. E a gente pegar aqui um fundo com 70 mil cotistas, né, que tem uma liquidez boa também no mercado, e mesmo com a queda de rendimento, pegando pelo preço base de mercado, pagou 1% nesse mês de setembro, e o fundo está quase 10% descontado no mercado. Se a gente pegar aqui o histórico de distribuição, pagou muito tempo aí acima de 1,10, né, e teve um pequeno impacto aqui com as deflações de julho e agosto, como a gente verifica aqui, mas mesmo assim, pelo valor de mercado, se você pegar hoje a cota de mercado, quem pegou, na verdade, a cota de mercado lá até 30 de setembro, pegou 1% de rendimento nesse período, tá? Então, outro fundo aí que foi impactado pela inflação, não tanto, né, quanto outros, mais arriscados ali provavelmente, né, não tem proteção pela deflação, mas teve um pequeno impacto, mas mesmo assim pagando muito bem, e um momento também bom de entrar no fundo, já que ele está quase 10% descontado no mercado. Outro fundo aqui que a gente verifica é o KNSC11, esse também é um fundo muito bom, administrado pela Quineia, né, pagando 15,25% nesses últimos 12 meses, já somados 2 meses aí que pagou proventos muito baixos, e o preço despencou no mercado, né? O fundo que cotava ali entre 98 e 100 reais, né? Apesar do valor patrimonial dele estar ali em torno de 89,21, fundo que sempre teve ali 1,10% acima do valor de patrimonial, agora está 3% descontado no mercado, e confesso para você que eu aproveitei o preço aqui em torno de R$ 85,00 e consegui entrar no fundo, né? Então eu acho um fundo excelente, também tem uma diversificação muito grande, tem comprado também papéis atuais com base na taxa DI para dar uma diversificada, mas ainda 75% dos seus papéis são indexados pelo IPCA. Teve uma queda, o último aí pagou 50 centavos, né, em torno de 0,60%, com base no valor de mercado, que o valor aqui de R$ 84,80, que eu também aproveitei. Mas a gente verifica, ó, fundo pagando sempre acima de R$ 1,00 aqui, nesse período aí que a inflação também estava alta, né? A gente tem que ter a consciência que esse fundo aí, numa normalidade, vai pagar 0,80, 0,90. Essa é a normalidade de um fundo de papel, entre 0,70 e 0,90. Mas com a alta da inflação nos últimos tempos, os fundos pagando acima de 1% por muito tempo. E quem nunca viu um pagamento normal desses fundos acha que o fundo pagando 0,80 está pagando mal, né? Mas a gente verifica, o fundo pagou 70 centavos em agosto, pegando a deflação de julho, que foi maior. Pegando a deflação de julho e agosto, aí já são 2 meses de deflação, uma deflação grande, 0,67, outra de uma pouco menor, de quase 0,30, né, de deflação. Então pagou 50 centavos, provavelmente vai continuar pagando nesse nível aqui até novembro, provavelmente novembro, dezembro, porque vai pegar algum mês aqui com deflação, tá? Então é um fundo muito bom aí administrado
pela Quineia, bons proventos, tá? Fundo aí já um fundo bilionário, 3% descontado no mercado, quase 75 mil cotistas, e a queda na desvalorização nos últimos 12 meses está em 12,59. Para mim, é uma das melhores oportunidades aí do mercado. VCJR, esse aqui menos conhecido, pagando 15,48%, né? A gente teve já aqui um ou dois relatórios aqui no canal, fundo que desvalorizou 5,5% nos últimos 12 meses, está R$ 90,70 no mercado, valor patrimonial 94,31, também está descontado, 4% descontado no mercado, e um dos que teve maior queda dos rendimentos nesse período, né? Provavelmente o fundo mais arriscado, né? Provavelmente, e pagando aí, ó, 15 centavos, né? Não teve uma queda muito grande, né? Muitos aí, um fundo que tem aí um pouco mais de 13 mil cotistas na sua base, não teve uma queda muito substancial no seu valor, como a gente verifica aqui no gráfico dos últimos 6 meses, aí teve uma queda sim, né? Lá no início foi 87,4 no máximo, já está aí equilibrado ali entre 90 centavos, não teve uma queda muito grande. Outro aí é o IRDM11, muito conhecido, um fundo que sempre teve aí um ágio muito grande, né? Eu lembro aí que eu já tive o fundo, que eu peguei ele na época do início da pandemia ali a 80 e poucos reais, naquela queda muito brusca que teve no mercado. O fundo chegou já estar cotado ali a 150 e poucos reais, nesse momento eu vendi, recomprei o fundo quando ele teve uma queda e atualmente, né, ele está muito próximo ao valor de mercado, é um dos poucos aí que ainda está acima do valor de mercado, 6%, mas é um fundo, se você pegar o histórico dele, sempre teve ali com ágio entre 40% e 50%. Então, é uma baita oportunidade, também um fundo bilionário, né, um fundo muito grande, pagando quase 15%. É uma das maiores posições que eu tenho hoje na carteira. Tá? Um fundo, realmente um fundo, eu acho um fundo muito bom, não é nenhuma indicação, tá? Mas também teve o impacto da deflação nos seus rendimentos aqui de setembro pagos em outubro, tá? Provavelmente também vai seguir com essas quedas para os próximos 2 meses. Outra aqui é o DEVA11, eu também tenho na carteira esse fundo, tem em torno de 40 cotas dele, né, pagando 16,64, uma das maiores aí, acho que só não ultrapassa o HCTR11. Também teve uma queda muito brusca aí, em torno de 10 reais na cota nos últimos meses, né, nas últimas semanas, tá? Aproveitando aí para também aumentar a posição, né? E é o fundo que está quase 10% descontado no mercado. Teve um impacto aí nos últimos praticamente no último de setembro, né, referente a agosto, teve um impacto menor, mas o impacto maior veio em outubro, né? Setembro é anunciado e pago em outubro, 55 centavos, reduziu praticamente pela metade, mas um fundo que sempre pagou aí bons proventos também, tem uma alocação quando faz emissões muito rápidas, né? É um fundo um pouquinho mais arriscado, mas é um fundo que também está com uma oportunidade muito interessante para quem quer um fundo de papel com mais high yield, né? Paga um dividendo um pouco maior. Outro aqui é o PLCR11, também a gente fala um pouquinho também ali no canal, teve uma desvalorização pequena, né, já que é um fundo que tem aí em torno de 12.200 só cotistas na sua base, mesmo assim então é um fundo interessante, paga proventos regulares também, tem aí a sua carteira mais atrelada pelo IPCA, mas não teve um impacto também tão grande, né, não teve um impacto tão grande, provavelmente uma carteira mais protegida pela deflação. O impacto foi um pouco menor e é um fundo que está agora no mercado aí, está 6% descontado no mercado Polo CRI, então também é um fundo interessante, né, pagando em torno de 15% no mercado. Outro aí é o BARI11, né, também é um fundo bem antigo também, né, fundo que eu já tive na carteira, não tenho mais, pagando 15,39%, fundo que está descontado aí, ó, 5% descontado no mercado, teve aí um pequeno também impacto, mesmo assim pagando acima de 1%, com base no valor de mercado, mas tem um fundo que girava ali, né, em torno dos 100 reais já há muito tempo, então o impacto também na cota foi muito pequeno, mas mesmo assim está abaixo do valor patrimonial, também é uma oportunidade aí para quem quer um bom fundo de CRI no seu portfólio, né? E outro aqui é o VSLH11, um fundo mais arriscado também, né? Eu tenho também ele na carteira, 15,20% de dividend yield, e esse aqui está com desconto aí de 14% no mercado, tá? Um fundo que tem mais de 86 mil cotistas, um fundo com uma liquidez até interessante. Teve também um pequeno impacto na sua deflação, mas é um fundo que tem uma variedade ali, uma variação nos seus rendimentos um pouco mais, um pouco mais volátil, né? Vamos dizer assim,
a variação dos seus rendimentos distribuídos, ainda não sentiu ali de forma mais intensa essa deflação. Provavelmente o fundo possa estar usando, né, um caixa para distribuir. A gente vai ver o próximo relatório aí nos próximos dias. E para encerrar aqui, o HCTR11, muito conhecido aí no mercado, né? Já tive também na carteira ele, um fundo que já teve aí cotado a R$152, que foi exatamente a oportunidade que eu me desfiz do fundo, com um ágio grande, muito grande, um lucro muito grande, né? E atualmente ele está a 103,32 no mercado, um dos maiores rendimentos distribuídos, acho que só perde para o RPR11. Mas o HCTR11 é um fundo mais diversificado que o RPR, um fundo com quase 3 bilhões de valor de mercado, né, 17% de distribuição e uma desvalorização nos últimos 12 meses, 16,5%, e ele está 15% descontado no mercado. Maior desconto é no HCTR11, o fundo mais arriscado, mas é um fundo que tem uma liquidez muito interessante, muito bem precificado por conta disso, 204 mil cotistas na sua base. Então, fundo que teve um impacto menor, né? É um fundo que teve impacto menor nesses últimos meses na sua distribuição, mas é um fundo que pagou muito tempo, né? Principalmente em 2020, proventos acima de R$ 2,00, R$ 2,50, né? Quase R$ 3,00 de distribuição. E quando ele paga R$ 1,10, realmente é porque teve um impacto na sua distribuição de proventos, né? Mesmo assim, mesmo com a deflação, o fundo pagando R$ 1,10 nesses últimos 2 meses, vamos ver se o fundo está usando, né, ou a sua carteira, o seu rendimento aí não distribuído para complementar a distribuição. Vamos esperar também sair o próximo relatório gerencial. Então é isso. Esses são os 10 fundos de CRI que, na minha opinião, estão uma boa oportunidade de entrada aí no mercado. E o principal fator para que você grave isso, né, e estude também no mercado, é a deflação que impactaram diretamente os CRIs do fundo, desses fundos que a gente falou, porque a sua carteira tem uma composição muito alta, muito relevante com relação à indexação atrelada à inflação. Ok? Então é isso aí. Deixe sua opinião também nos comentários desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente então aí a sua opinião. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.